Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor para todos. Amém. Que Deus seja louvado com a sua presença. Que o Espírito de Deus possa nos conduzir a toda a verdade. Amém. Meus amados, nós iremos estudar a palavra de Deus. E hoje o tema é amar é perdoar. Tá bom? Vamos falar um pouco de perdão de Deus. E nós iremos fazer uma oração, na sequência já iremos estudar a palavra. Feche seus olhos e junto nós iremos orar a Deus e na sequência iremos abrir a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua palavra. Queremos pedir as Tuas bênçãos, as bênçãos do céu, e o Teu Espírito nos conduza, nos abençoe, nos prepare para a volta de Jesus. Amém. Que nada, Senhor, neste momento venha nos atrapalhar. Amém. Que tudo que venhamos a fazer aqui seja somente para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Nos ajude a compreender que a nossa atenção esteja voltada à Tua palavra, nós possamos estar atentos aos detalhes que iremos ouvir, porque sabemos que é para a nossa preparação e que tudo isso, Senhor, que nós iremos ouvir, também queremos passar para outras pessoas, para que elas possam conhecer o Deus que nós conhecemos. Amém. Para isso, nos ajude, nos abençoe, abençoe aqui os meus irmãos que vieram mais uma vez, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém? Vamos lá. Abram a palavra de Deus no livro de Mateus. Eu falei que nós iríamos estudar o livro de Lucas, mas antes vamos ler Mateus. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Todos encontraram? Podemos ler? Vamos ler dois versos. O verso 11 e o verso 12. Verso 11 e verso 12. O verso 11 diz assim: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O verso 12 diz: Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Só até aí vamos compreender o que Mateus está nos dizendo aí no capítulo 8, verso 11 e 12 que lemos. O contexto aqui é o seguinte, irmãos. Havia um centurião, um general romano. Só para você entender o que era um centurião, era um general que cuidava de 100 homens, chamado de centúria. Então, o centurião romano, ele tinha um servo ou um criado que estava enfermo e muito grave, até de cama. E ele ficou sabendo da fama de Jesus e pediu para que alguém fosse chamar o mestre e que viesse curar o seu servo. Jesus aceitou, e quando Jesus estava vindo, o mesmo centurião falou que não havia necessidade de Jesus ir até lá, a sua casa, pois a Bíblia diz, ele mesmo disse que não era digno de receber o mestre em sua casa. E ele disse: Senhor, não precisa ir, com uma só palavra, o meu servo será curado, porque eu sei que tu tem autoridades no falar. Assim como eu, também disse o centurião, tenho autoridade sobre os meus servos, os meus soldados. Digo a um, vai, vem, ele vem. E assim mostrou a autoridade do centurião, também a autoridade na palavra de Jesus. Jesus, vendo isso, ele diz aí no verso 10 que ele muito se admirou com a fé do centurião. E ele diz
que não só se admirou, como disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa, ou tamanha fé. Tá bom? Então, o que Jesus quis dizer? Como pode um homem que não é do meio do meu povo, ou do povo de Israel, um homem de uma outra nação, ter uma fé como essa? Deveria impressionar os olhos de Jesus quem? O povo de Israel. E no momento quem estava impressionando era o povo de fora. Por isso que Jesus disse isso. E quando Jesus se impressionou com a fé do centurião, aí ele afirma no verso 11 e 12, ao qual lemos, disse assim: que muitos viriam do Oriente e do Ocidente. Em outras palavras, Jesus disse: muitos viriam de fora. Para onde? Para dentro. E no verso 12 ele disse: muitos de dentro irão para fora. Só isso que Jesus quis dizer. Muitos irão de fora e sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E muitos do reino, filhos do reino, vão sair. Não que Jesus ou Deus, ele quer que você perca o lugar aonde você está hoje, para que outros ocupem. Mas nós precisamos entender o que é que faz nós que estamos aqui dentro perder lugar à mesa no reino de Deus. O que pode estar fazendo eu e você estar perdendo este lugar junto com Cristo no céu? O que pode estar fazendo? Aí, agora foi só uma introdução para você entender as parábolas que nós iremos ver, tá bom? Abra no livro de Lucas. Lá você vai entender o que Jesus quis dizer aqui. Ó. Lucas, um pouquinho para frente. Você vai passar o livro de Marcos e chega o livro de Lucas. Aí em Lucas você encontra três parábolas. Três parábolas. No livro de Lucas, capítulo 15. Três parábolas. A partir do verso 3, você vai encontrar a primeira parábola. Mas para você entender as parábolas que Jesus contou aqui em Lucas, nós precisamos ler desde o início, é o verso 1 e o verso 2, de Lucas 15. Então vamos lá, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Vamos lá, para você entender. Os publicanos e os pecadores estavam comendo com Jesus. Esse é o primeiro grupo, tá bom? Para você entender. O primeiro grupo estava comendo com Jesus. Quem eram eles? Pecadores e publicanos. Quem eram os publicanos? Eram um povo que era de Israel, mas trabalhava para os romanos, tá bom? Esses publicanos, e tem alguns famosos na Bíblia, ou o mais famoso deles, se encontra aí em Lucas também, que era Zaqueu. Então, cobrador de imposto, mas que trabalhava para os romanos, mas era judeu. Então, para os judeus da época, desprezava totalmente os publicanos, por causa disso. Além de cobrar, como Zaqueu, que cobrava o imposto, ainda cobrava um pouco a mais e colocava onde? No bolso. Então eram odiados os publicanos. Um outro publicano bem famoso também na Bíblia, você sabe quem é? Vocês sabem? Um discípulo chamado Mateus. Era um publicano. Deixou tudo e seguiu Jesus. Então era um grupo. Então vamos dividir assim, ó. Um grupo de pessoas era publicanos e pecadores. Estavam sendo questionados pelo outro grupo. Quem era o outro grupo? Fariseus e escribas. O primeiro grupo, ele estava onde, irmãos? Dentro da igreja ou era um grupo de fora da igreja? Publicanos e pecadores. Era de dentro da igreja ou de fora? De fora.
Entenderam? Começa a clarear sua mente aí o que Jesus disse em Mateus 8. Um grupo de fora. Muitos virão de onde? Do Oriente e do Ocidente. De fora. Irão ocupar lugar aonde? A mesa. Aí o outro grupo que estava questionando era de dentro da igreja ou de fora? De dentro. Os fariseus e os escribas eram homens de dentro da igreja. E eles estavam questionando. Como é que pode? Tu és mestre, Messias, e come com pecadores e publicanos? Como é que pode isso? Esse era o questionamento, tá bom? Dois grupos, um de fora e um de dentro. Um estava à mesa com Jesus e os outros estavam questionando por que Jesus comia com eles. Entenderam até aqui? Aí Jesus, ele quis explicar o porquê que ele comia. Fazendo como? Contando as parábolas. Primeira parábola, verso 3 ao verso 7. Verso 3 diz: Então lhes propôs Jesus essa parábola. Jesus quis dizer assim: vocês querem entender por que eu como com eles? Cheguem aqui, ó. Vou contar uma historinha para vocês. Começando, verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Verso 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. O verso 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus estava sendo questionado, e Jesus disse assim: vocês querem entender o porquê que eu como com pecadores e publicanos? Vou contar uma historinha para vocês. Para quem que ele estava contando? Os fariseus e os escribas. Homens conhecedores de Bíblia, homens conhecedores da lei, homens que, além de guardar as leis dadas a Moisés, eles eram rigorosos nessas leis. Entenderam? Não era qualquer pessoa que estava questionando Jesus, irmãos. Eram cristãos da época que entendiam de Bíblia. E muito, não era pouco não. Muito de Bíblia. Começou a questionar o mestre. Aí Jesus disse: vocês querem entender? Calma aí, primeira parábola. Da ovelha perdida. Agora o contexto da ovelha perdida qual que era? Era o seguinte. O pastor, e eles conheciam muito bem essa história, o pastor de ovelhas, ele saía com as suas ovelhas do aprisco, onde elas ficavam presas, ao oásis. E para ir do aprisco ao oásis, eram quase a cerca de 3 a 4 quilômetros de distância. Então o pastor, na época, e eles entendiam o que Jesus estava dizendo, pegava as ovelhinhas e levava do aprisco ao oásis, e eram 4 quilômetros, quase 4 quilômetros de distância. E para ir nesse percurso, passava por onde? Pelo deserto. Num desses percursos, Jesus disse: se perdeu uma ovelhinha, de 100 se perdeu quantas? Uma. Meus amados, muitos dizem e aplicam essa parábola, a da ovelha, como se fosse o irmãozinho da igreja que tivesse se perdido. É válido essa explicação? É válido. Mas só que eu vejo essa explicação um pouco minimizada. Tem algo maior atrás dessa parábola. Qual seria a explicação real ou total dessa parábola? É que a ovelha que se perdeu é o nosso planeta Terra. Então Jesus deixou as 99, os outros planetas não caídos, e veio ao deserto procurar ou salvar a ovelha que se perdeu, o planeta Terra. Essa é a aplicação, a melhor aplicação para essa parábola. Agora, eu gostaria de perguntar algo para vocês. Vocês participem, tá bom? Eu vou perguntar só com a mão, vocês levantam.
Quem acha, melhor dizendo, a ovelha estava perdida dentro ou fora de casa, do aprisco? Dentro ou fora? Dentro. Opa, calma aí. Vamos decidir. Quem acha que estava perdida dentro, levante a mão. Quem acha que estava perdido fora, levante a mão. Quem não acha nada? Porque tem gente que nem levantou a mão, não acha nada. Não acha nem que estava dentro nem fora. Bom, irmãos, a ovelha estava perdida fora de casa. Fora de casa. Uma outra pergunta, levante a mão também. Quem acha que a ovelha sabia que estava perdida? Quem acha que ela sabia que estava perdida? Levante a mão. Ela sabia. Poucas pessoas. Eu creio que a maioria vai dizer que ela não sabia. Então levante a mão quem acha que ela não sabia. Pronto, a maioria não entende de ovelha também, né? A maioria também está lá, nenhum dos dois. Então deixa eu dizer para você uma coisa. A ovelha perdida, ela estava perdida onde? Fora de casa, e ela sabia que estava perdida. Só que não poderia voltar. Mas ela sabia. Entende? Ela estava indo do aprisco ao oásis e se perdeu. Então ela sabia que estava perdida. Mas ela não saberia voltar. Então ela sabia que estava perdida e estava fora de casa. Aí Jesus vai para a segunda parábola. Vamos lá. Verso 8 ao 10. O verso 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas ou moedas, pode estar na sua tradução, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Na sua tradução pode estar assim, que a mulher procura apressadamente, tá bom? Na minha está diligentemente. É a mesma coisa, ela fica procurando apressadamente, ou desesperadamente, tá bom? Aí o verso 9, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. O verso 10, e vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu vou contar um pouco para você entender. Jesus estava falando com dois grupos de pessoas. Um grupo era publicanos e pecadores. O outro fariseus e escribas. Aí Jesus explica uma parábola de uma ovelha que está perdida. E ela sabe que está perdida. Mas ela está onde? Fora de casa. Aí Jesus conta a segunda parábola da dracma, da moeda. Ele disse que a mulher estava procurando diligentemente, porque perdeu quantas moedas mesmo? Uma. De 10, perdeu uma. Olha o contexto, irmão. Como nós contamos o contexto da ovelha, vamos para o contexto da dracma também, da moeda. Olha o contexto. Na época, quando a filha era pedida em casamento, o abençoado que iria casar com ela tinha que pagar o dote para o pai. Tá bom? Tinha que pagar um dote. Para que servia esse dote? O pai, ele dava uma porcentagem desse dote para a filha. Se caso acontecesse alguma coisa com ela, por exemplo, separação, morte do esposo, então ela usava essa parte que o pai dava para sobreviver. Aí você entende por que ela procura diligentemente, apressadamente, desesperadamente a moeda? Uma só? Por quê? Porque não tinha acontecido isso. Ela se separar ou o esposo falecer. Então ela precisava daquela moeda. Ela procurava diligentemente, irmãos. Esse era o contexto. Agora, perguntinha. A dracma ou a moeda sabia que estava perdida, sim ou não? Não, não sabia. E ela estava perdida onde, irmãos? Dentro ou fora de casa? Dentro de casa. Então qual é o contexto das duas parábolas? Jesus disse assim, vocês querem saber por que eu como com pecadores e publicanos? Olha, fixa aí na sua mente a primeira história.
A ovelhinha estava perdida fora de casa, mas ela sabia. A dracma estava perdida dentro de casa, mas ela não sabia. O primeiro grupo, publicanos e pecadores, estavam aonde? Eram de onde? De dentro ou de fora de casa? De fora, igual a ovelhinha, irmãos. Estavam perdidos fora de casa. Aí ele diz assim, e a segunda história, a dracma, estava perdida onde mesmo? Dentro de casa. Aonde estavam os fariseus e escribas? Dentro de casa. Entenderam até aí? Dois grupos de pessoas. Um perdido fora, mas sabia que estava perdido, e o outro grupo perdido dentro de casa, que é a igreja, mas não sabia. Esse era o contexto. Aí Jesus aplica a terceira parábola. Vamos lá. Verso 11. Continuou. Certo homem tinha quantos filhos, irmãos? Dois. Quantos grupos de pessoas Jesus estava falando? Para quantos grupos de pessoas? Para dois. Quantas parábolas ele tinha contado antes? Duas. Entenderam até aí? Por que ele joga a terceira parábola? É só pensar. Vai acompanhando o raciocínio de Jesus. Porque ele queria que os escribas e fariseus entendessem. E eles entenderam. Dois filhos. Primeiro, o verso 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Então vamos entender. O filho mais novo pediu a herança para o pai. Irmãos, só para você ter uma ideia. Na época, os filhos só recebiam a herança quando o pai morria. Então o que é que o filho mais novo quer dizer para o pai? Pai, para mim você está morto. Aí o pai, ele respeita a decisão do filho e parte a herança. Só que o pai não repartiu só para um. Repartiu para quem? Os dois. Os dois receberam a herança. Os dois. Entenderam? O pai, na parábola, que representa o nosso Pai Celestial, Deus, respeita a minha e a sua decisão. Se você não quiser se preparar para a volta de Jesus, ele irá voltar sim ou não? Sim, ele vai voltar. Você, preparado ou não, Jesus vai voltar, irmãos. Deus ele vai respeitar a sua decisão de não se preparar hoje? Sim ou não? Sim, ele vai respeitar. Lógico que ele respeita. Ah, eu não quero, irmão, um dia me batizar. Eu não quero. Deus ele vai te respeitar, sim ou não? Sim, ele te respeita. O que acontece na parábola é que um dos filhos pediu a herança, Deus, ou o pai, na parábola, respeitou. Respeitou. E deu a herança para os dois. Para os dois, diz a Bíblia. Continuando, o verso 13 diz: Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O verso 15: Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. O verso 16 diz: Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí o verso 11, nós iremos falar um pouquinho, diz: Então caindo em si, disse: Quantos trabalhadores tem meu pai? De meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, filho, Deus, o pai, na parábola, respeitou a decisão do filho mais novo de sair de casa, deu a sua parte na herança, e ele saiu e fez a farra. E o pai respeitou.
Só que o verso 11 diz que um dia esse filho mais novo, ele caiu em si. Então o que eu entendo na parábola? O que eu entendo aqui? Que quando eu estou em si, eu faço o que o Pai manda. Quando eu estou fora de mim, ou fora de si, eu desobedeço ao Pai. Então, aqueles que não querem saber de Deus, lá fora, porque estão fora de si. É simples. A parábola está dizendo isso, irmão. Todos aqueles rebeldes que estão lá fora, ou aqueles que estão dentro, que se rebelam contra o Pai, estão fora de si. E quando eles tomam a decisão de voltar, eles voltam à sua consciência. Tá bom? Continuando, o verso 18 diz: levantar-me-ei, disse o filho mais novo, e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda muito longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então olha a cena. O filho ficou afastado do pai, aí ele caiu em si, em sã consciência, e diz assim: preciso voltar à casa do meu pai. Aí ele volta. Só que quando ele volta, quem está esperando o filho na porta de casa? O pai. Você sabe por que o pai está esperando na porta? O pai não poderia muito bem estar em outro lugar, porque demorou para o filho voltar. Será que o pai ficou o tempo todo ali esperando na porta? Mas você sabe por que ele estava ali na porta? Simples. O contexto na época era que o regime era patriarcal. Então, quando o filho se rebelou contra o pai, os empregados do pai pensou da seguinte forma: se esse filho voltar, nós apedrejamos ele. Esse era o regime. Entenderam? O pai, sabendo disso, ele fez o quê? Vou esperar o filho na porta. Porque quando meu filho aparecer, eu corro e abraço ele. Quero ver alguém atirar pedra no meu filho? Entenderam, irmãos? É assim, não é que Deus faz comigo e com você? Você sai, se rebela contra Deus, vai para fora da igreja, apronta tudo que tem que aprontar, aí depois vem arrependido. Só que tem um grupo aqui dentro, irmãos, que é acostumado a apontar, a criticar. Não é assim? Enquanto o Pai, o nosso Pai Celestial está onde? De braços abertos para receber. Então, se você, filho, está aqui hoje e um dia se rebelou contra o Pai, tenha certeza que o amor do Pai te alcançou. Amém. E Ele te perdoa por tudo que você fez. O filho mais novo confessou seu pecado ao pai. Pai, pequei contra ti e contra o céu. Independente, irmãos, do que você fez, mas você caiu em si e voltou para os braços do pai. Isso é o mais importante. Só que tem um outro lado da história, que é o filho mais velho. Olha o que acontece. Continuando a parábola, vou começar a ler do verso 25, tá bom? Continuar lendo do verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O que estava tendo mesmo na casa do pai, irmão? Uma festa. Uma festa. Será que tinha uma mesa lá? Será que tinha algo na mesa para comemorar a vinda do filho mais novo? Lógico que tinha. Lembra do que Jesus falou, irmãos, lá em Mateus 8, que nós lemos? Muitos virão do Oriente, de onde? Do Ocidente, lá de fora, e ocuparão lugares aonde? Na mesa. A mesa, na festa. Muitos. O filho veio, o pai abraçou, fez uma festa, o filho mais velho ficou sabendo. Continuando. Verso 26.
Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele afirmou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O 28. Ele se indignou, irmãos, e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo ou tranquilizá-lo. O verso 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos, pai, que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O verso 30 diz: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, quer dizer, com prostitutas, pode estar na sua tradução, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Olha, irmãos, o filho mais novo, mais velho, ele questionou o pai. Quando ele chega em casa, que vê o banquete pronto, todo mundo se alegrando, ele recusou a entrar para participar da festa. Não vou, pai. É injusto isso. Há tantos anos estive do teu lado, te ajudando. Nunca saí de casa. Nunca questionei as tuas ordens. Lembram aqui que ele fala, irmãos? Ele diz assim: olha, nunca transgredi uma ordem tua. Irmãos, enquanto conta essa parábola, pense nos dois grupos que Jesus começou a falar: escribas e fariseus. O que os fariseus batiam no peito, irmãos? Eu guardo a lei de Deus, eu não transgrido a lei de Deus, eu dou um dízimo de tudo. Não era isso que eles batiam no peito? O filho mais velho também é a mesma coisa, irmãos. Nunca transgredi uma lei tua, pai. Nunca. Não vou entrar na festa. Ele preferiu não entrar para acusar o filho mais novo. Mas olha a acusação do filho mais velho, irmãos. Que interessante. Ele diz assim: olha, esse teu filho gastou o seu dinheiro com as prostitutas aí fora. Irmão, detalhe na parábola. Apontar é fácil, não é fácil? Muito fácil apontar. O difícil é abraçar. O difícil é trazer essa pessoa. O difícil é conversar com ela. O difícil é sentir o que ela sente, irmãos. O filho mais velho, como é que ele sabia que o mais novo estava com prostitutas? Como ele sabia? Ele mandou um WhatsApp, né? Na hora. Ou os colegas mandaram uma fotinha. Olha, o seu irmão aqui, curtindo tudo aqui, saindo com todas. Foi assim que aconteceu, irmão? Sabe por que ele sabia? Porque o filho mais velho participava das mesmas coisas do filho mais novo, irmãos. Estava claro na parábola. Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês são hipócritas, vocês apontam os publicanos e pecadores, mas vocês fazem as mesmas coisas que eles, só que vocês estão dentro da casa do Pai, perdido e não sabem. Não sabem. A parábola quer dizer, irmãos, de dois grupos de pessoas. O filho mais velho representa o pecador, o filho mais novo representa o pecador confesso, o pecador arrependido. O filho mais velho é o santo hipócrita, que só aponta, mas faz a mesma coisa que os outros lá de fora. Jesus quis dizer que dentro da igreja tem pessoas hipócritas, com seus pecados escondidos, acariciados, que só ele sabe, que ele acha que só ele está fazendo, ninguém está vendo. Irmãos, Deus é onipresente, está em todo o lugar. Deus vê o que você faz na sua casa, Deus vê o que você faz no seu quarto, Deus vê o que você faz no seu serviço. Ser cristão é muito fácil aqui dentro. O difícil é representar o nome de Deus lá fora. Esse é o difícil. Pecados escondidos vai nos tirar do reino dos céus. Pecados acariciados, disse Jesus, vai tirar nós da festa no reino dos céus. Agora, pecados confessados, irmãos. Aproveite que Jesus ainda está no santuário celestial. Lembre-se que na parábola o pai fez o convite para o filho: entre, filho, participe da festa. Não entro, não quero entrar. Muitos daqui de dentro irão sair. Não que Deus queira que você saia daqui, irmãos.
Deus quer que você esteja aqui, mas confessando os seus pecados acariciados, escondidos. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, mas o pastor nem sabe disso. Deus sabe. Lembre-se que há um anjo do teu lado, que nós o conhecemos como anjo relator, o anjo da guarda. Lembre-se que esse anjo ao teu lado tem um livrinho nas suas mãos, escrevendo o que você faz, tanto de bom como de errado. E se você não pedir perdão a Deus por os seus pecados não confessados, também não sai do livro. E um dia, irmãos, Jesus vai levantar suas mãos no santuário celestial e vai dizer: está feito. Quem é santo, continue a se santificar. Quem está no pecado, continue na sua imundícia. A obra vai estar feita, livros vão ser fechados. Só esperar Jesus voltar. O filho mais velho, irmãos, apontava, mas ele fazia as mesmas coisas que o filho mais novo, só que ninguém sabia. E ele estava onde? Aqui dentro da casa do Pai. Um grupo de pessoas perdidas dentro da igreja, e um grupo de pessoas, Jesus disse, perdido lá fora. O amor do Pai, o perdão do Pai é o foco dessa parábola. Ah, mas a parábola falou do pecado do filho mais velho, mais novo. Irmãos, o foco da parábola é o perdão do Pai. É o perdão, é o amor do Pai. Tanto para quem está aqui dentro, como para quem está lá fora. Jesus, ele quer que você participe da festa, irmãos. Ele quer. Ele está preparando um banquete para mim e para você. Ele está te convidando para fazer parte desse banquete. Será, irmãos, que vai valer a pena? Não vai valer a pena você estar lá? Lógico que vale. Mas será que vale a pena hoje você esconder um pecado que só você sabe? Que vai te tirar do céu? Lógico que não, irmãos. Não é isso que Deus espera de você. Confesse os seus pecados. Aceite, se é que você não passou por isso ainda, aceite o batismo enquanto há tempo, enquanto Jesus está no santuário celestial. Confesse os seus pecados, irmãos. Muitos de nós conversamos com os nossos amigos 1 hora, 2 horas, se deixar. Falando de futebol 3, 4 horas, direto. Falando de serviços, no serviço com os nossos amigos, horas e horas, se deixar. Por que não conversar com Deus? Por que não conversar com Jesus? Muitos de nós fizemos aquela oração rápida, irmãos. Muitos de nós já oramos deitado para falar com Jesus. Não que esteja errado uma oração deitado, ou uma oração de pé, uma oração andando. Não é isso, irmãos. A questão é o conteúdo da tua oração. Não é o lugar, não é a posição, é o conteúdo da tua oração. Será que a tua oração está falando com Jesus dos seus pecados? Ou você está deixando acumular pecados para uma hora pedir aquela famosa oração: Jesus, me perdoa por tudo. Que tudo? Conhece tudo, irmãos. Nós temos que confessar os nossos pecados. Nós temos que lembrar que quando nós entramos aqui é um ambiente sagrado, é a casa do Senhor. Eu estou na presença de Deus aqui dentro. Lembre-se de homens que consideravam o ambiente onde estava a Terra Santa. É Deus, a presença de Deus, irmãos. Deus está em todo lugar. Nós iremos estudar uma dessas noites sobre o verdadeiro adorador. Amar é adorar. Lembra do que Jesus falou para a mulher samaritana? Que Jesus, de Deus, está em busca de quem? Dos verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores não é só aqui dentro. Jesus quer encontrá-lo aonde? Em todos os lugares. Converse com Jesus, irmão. Confesse os seus pecados. Não acumule o seu pecado durante o dia para confessá-lo só à noite. Se você acha que os seus olhos estão vendo algo que desagrada a Deus, naquela mesma hora peça para que o seu olhar se desvie, que a sua atenção volte para um outro lugar. Se você acha que está demorando muito fazendo algo que não agrada a Deus, peça a ajuda do Senhor, peça perdão a Deus por estar ocupando o seu tempo.
Irmãos, às vezes a gente diz assim, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Lógico que temos. Se você não tiver recursos financeiros, você tem o que é de precioso hoje, é o nosso tempo, irmãos. Nós temos até que dedicar uma parte do nosso tempo só para Deus, como se fosse o dízimo do meu tempo. 24 horas tem um dia. Para quem trabalha 8 horas trabalhando. Para quem dorme 8 horas dormindo, porque Deus dorme até mais, né? Ou menos. 8 horas dormindo. 8 dormindo, 8 trabalhando, 16. Sobrou quantas mesmo? Para 24? 8. Dessas 8, o que sobrou? Dessas 8. O que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus nos deu? O que eu estou fazendo com 8 horas livre? Muitos de nós gastamos o quê? 2, 3 horas no celular. Vou jogar 3, né? Estou chutando baixo aí. 3 horas no celular, em redes sociais, mandando mensagens. De 8, menos 3, 5. 2 você tira para você. Sobra 3. Aí essas 2 que você tirou para você é pouco, você vai tirar mais 2. 4, sobra 1. Dessa uma, o diabo vai fazer de tudo para você não usar para Deus. De tudo. De tudo. Quando eu pego Bíblia para ler, dá sono, cansaço, o olho começa a piscar. Quando eu paro na frente da televisão, não pisca, irmãos. É tática. TV é tática. Não foi à toa, irmãos. Não é à toa que homens estudam os comerciais da televisão. Estudam como prender pessoas fixando seus olhos na telinha. Como? Só que a telinha agora é bem telinha mesmo, né? No celular. Qual é o tempo que sobra para Deus, irmãos? Por que não devolvê-lo para o Senhor? Lembre-se, o Pai ainda está de braços abertos, esperando os filhos, os de fora. Aqui dentro, o Pai continua também de braços abertos. E aqueles rebeldes que querem sair ou estão questionando, lembre-se que o Pai ainda está à nossa procura. Lembre-se, mas um dia, as mãos do Senhor Jesus vão ser erguidas. Está feito. Não adianta isso, mais nada depois desse tempo não adianta. Então que Deus nos guarde, irmãos, que nós possamos reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus e do seu perdão. Deus é amor? Sim. Mas também Ele é justiça. Por amor a mim e a você, Jesus há de voltar nas nuvens do céu. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém? Amanhã iremos estudar amar é confiar. Iremos ter mais uma mensagem? Sim, por favor. Na sequência nós iremos orar e fique de pé.